Bom, então vamos lá. E o tema é circuito elétrico 2, geradores e receptores. Hoje, em especial, vamos tratar dos geradores. Vamos lá, o que são geradores elétricos? Já começa definindo, né? Os geradores, embora a palavra gerador seja utilizada, a rigor físico, essa palavra não cai bem. Por quê? Porque gerador nos dá a ideia de gerar, de criar, criar alguma coisa. O gerador elétrico, ele não vai criar energia elétrica. Ele é um dispositivo que transforma, ele converte uma modalidade qualquer de energia em energia elétrica. Nós temos alguns exemplos aqui que eu elenquei aqui para vocês do nosso cotidiano. Por exemplo, geradores eletroquímicos, que são, por exemplo, pilhas, baterias, eles convertem a energia química em energia elétrica. Veja, eu usei a palavra converter, transformar. Os geradores eólicos, esse bem famoso, bem conhecido, principalmente nos últimos tempos, que tem sido utilizado largamente, são aqueles que convertem a energia eólica dos ventos em energia elétrica. Aqui eu tenho um outro gerador, o gerador a diesel. Então, aqui é uma conversão, de novo, de uma modalidade qualquer de energia, nesse caso, o diesel, que é queimado, e essa queima do diesel se transforma em energia elétrica. Os também geradores que tem nas festas, você vai para uma festa, de repente falta energia e desliga os geradores, aqueles geradores são geradores a diesel. Para entendermos direitinho esses geradores, é necessário que a gente também entenda alguns conceitos. Eu vou colocar o primeiro deles aqui, o conceito de força eletromotriz, que a gente vai abreviar carinhosamente por FEM. E vamos usar uma letra símbolo para representá-la. E aqui no livro didático de vocês, ele usa o E maiúsculo, você pode usar o E maiúsculo, mas é muito comum a gente usar a letra grega epsilon, que é uma letrinha assim, ó. Se você encontrar em outro livro essa representação para a força eletromotriz, não estranhe. De novo, a palavra força que vamos utilizar aqui, na verdade, ela não é muito adequada. E ela não é adequada por quê? Porque, na verdade, o que nós vamos tratar aqui é da energia que as cargas vão receber dentro do gerador para poder completar o seu ciclo. Você tem um circuito, um exemplo, se você tem um circuito como esse, eu vou colocar aqui um gerador. O gerador é representado por dois traços paralelos e de tamanhos diferentes. Aqui eu vou colocar um resistor. O que acontece? O que é essa força eletromotriz? Bom, a corrente elétrica que se estabelece aqui, convencionalmente, a gente já viu isso, a corrente convencional, ela vai do polo positivo, atravessa o circuito e volta para o polo negativo. Esse é o percurso da corrente convencional. Agora, galerinha do bem, para que essa corrente consiga se mover aqui dentro do circuito, a gente já viu que é necessário que haja uma DDP. Só existe a corrente elétrica no circuito fechado se houver a DDP. Essa diferença de potencial, quem promove é o nosso gerador. Então, veja que as cargas elétricas vão aqui do menor potencial para o maior. Mas veja bem, se eu perguntasse a vocês, se eu tenho uma rampa, se eu tenho uma rampa aqui, ó, e eu coloco aqui, na base dessa rampa, uma esfera, uma bolinha. Deixei ela aí paradinha, pessoal. Eu pergunto, essa bola sozinha, por si só, conseguiria sair da base dessa rampa e ir até o topo? Não, né? A resposta mais provável que vocês me diriam é não. Ela não consegue sozinha subir até o topo da rampa. É necessário que alguém empurre ela até ela chegar aqui. Ou seja, para ir do menor potencial para o maior, alguém tem que realizar um trabalho para que essa bola chegue aqui. E quando ela chegou aqui, ela adquiriu energia potencial, no caso aqui, gravitacional. Se eu soltar a bola, aí sim ela sozinha volta para o menor potencial. Então, é basicamente o que acontece aqui no gerador. Quando a corrente chega aqui no menor potencial, que é o negativo, para ela ir para o polo positivo, alguém tem que levar ela, porque ela está indo do menor para o maior potencial. E quem é que faz isso? É o trabalho realizado pelo gerador. Então, o gerador vai fornecer às cargas uma quantidade de energia, vai transferir para as cargas uma quantidade de energia, para que ele chegue nesse potencial maior. E uma vez no potencial maior, quando eu soltar ela, aí ela sozinha vai fluir pelo circuito até chegar no potencial menor. Aí, para subir de novo, aí o gerador vai fornecer energia, realizar um trabalho sobre elas,
fazendo-as subir até o maior potencial. Então, galera, essa força eletromotriz é exatamente o trabalho ou a energia que o gerador vai fornecer às cargas para que ela chegue a um potencial maior e depois disso consiga se mover dentro do circuito. Então, na realidade, força do conceito newtoniano da mecânica não é o que acontece aqui. Na realidade, o que ele adquire aqui é energia e não força. Agora, como é que eu posso determinar, então, eu poderia, então, escrever essa definição? Então, eu posso escrever da seguinte forma, está aí uma definiçãozinha básica do que seja essa força eletromotriz. Então, matematicamente, como é que eu posso escrever isso? A força eletromotriz, que é o nosso Epsilon, nada mais é do que a quantidade de energia, como a gente viu, essa quantidade de energia é o trabalho realizado pelo gerador por unidade de carga. Então, isso me dá a força eletromotriz, cuja unidade no sistema internacional é a mesma unidade de tensão ou DDP. Essa força eletromotriz ela é dada em volts, cuja letra símbolo, vocês já sabem, é o V maiúsculo do nosso alfabeto, em homenagem ao Alessandro Volta. Podemos, então, aqui elencar o que chamamos de características do gerador. Vamos colocar aqui, os geradores, eles são responsáveis por criar e manter a diferença de potencial que vai fazer com que surja a corrente elétrica. Só existe corrente elétrica se existir essa diferença de potencial. Como representá-lo? Como é que eu identifico no circuito um gerador? A gente já viu que é por dois traços paralelos de tamanhos diferentes. Porém, nem todo gerador ele é o gerador que nós chamamos de ideal. E o que seria o gerador ideal? O gerador ideal é aquele que tem resistência interna nula. Eu já vou colocar isso como uma característica. Certo? Muitos dos problemas vão dizer assim, ó, um gerador ideal, quando ele falar gerador ideal, Chicão, quando ele disser gerador ideal, eu já vou saber que significa que a resistência interna dele é nula. Outra coisa que tem como característica dos geradores, a sua representação. Como é que eu represento um gerador no circuito? Da seguinte forma, ó, eu vou colocar aqui corrente que vem, que ele encontra o polo negativo, eu vou colocar o polo positivo, encontra a resistência interna e segue o seu caminho. Então, aqui eu tenho os terminais de um gerador, terminal A, terminal B. Aí, o que acontece? Aqui, entre os polos, ele vai receber a nossa famosa força eletromotriz. E, depois que ele recebe toda a energia, ainda tem que transpor ou atravessar o gerador. E o gerador vai ter uma certa resistência interna que vamos representar por um R minúsculo. O ideal é que não tenha resistência, porque toda a energia que o gerador produz assim, entrega as cargas, serão transportadas para o circuito. Seria o perfeito. Mas se você pegar uma pilha, colocar lá no controle da televisão e ficar usando ela, depois de um tempo, se você tirar, você vai ver que ela está quente. Ela se aqueceu por quê? Porque uma parte da energia elétrica que foi entregue, que foi transformada pela pilha, perdeu-se na forma de calor. Lembra que o efeito Joule é um efeito dissipativo em alguns casos. O fio, quando é percorrido por uma corrente elétrica, ele se aquece por causa do efeito Joule ou do efeito térmico. Então, essa resistência interna vai roubar parte da energia que o gerador produz. Produziu no sentido de entregou as cargas, entendam assim. É toda a energia elétrica que foi entregue às cargas, mas nem toda a energia elétrica entregue às cargas vai ser utilizada no circuito. Por quê? Porque uma parte dela vai ser dissipada, vai ser perdida em virtude dessa resistência interna. E entre os pontos A e B aqui desse circuito, vai surgir a nossa boa e velha DDP. Agora vejamos, a DDP que vai sair lá no ponto B, vai ser a mesma que atravessou aqui esse polo positivo? Não, né? Porque o que atravessou o polo positivo é a nossa força eletromotriz. Mas não se esqueçam que uma parcela vai ser dissipada aqui, que a DDP que vai sair, que vai ser entregue ao circuito, vou chamar de DDP total, só um maiúsculo, vai ser igual ao que foi entregue às cargas, no caso, a força eletromotriz, menos o que se perdeu ou que se dissipou. Passou uma corrente elétrica aqui, né? Não se esqueçam disso, que aqui, ó, está passando uma corrente elétrica sai do polo positivo, né? O gerador,
Então, aqui, pela primeira lei de Ohm, eu tenho uma dissipação, então aqui vai ser resistência interna vezes a intensidade de corrente elétrica. Essa equaçãozinha aqui é a famosa equação do gerador, que nós vamos utilizar muito nos exercícios daqui para frente. Aprenda o nome dessas letrinhas. Não vou colocar mais essa legenda, porque eu já coloquei em outros momentos. A única novidade aqui é esse epsilon, mas eu coloquei anteriormente, é a nossa força eletromotriz, FEM. Vamos falar de outra característica, que é a que nós chamamos de curva característica do gerador. É um gráfico que vai aparecer para representar os geradores elétricos. Aqui na vertical, nós vamos colocar a DDP ou tensão, e na horizontal, eu vou colocar a intensidade de corrente elétrica. E observando essa equação aqui, isso aqui é uma função de primeiro grau, em que o R é o coeficiente angular. E quando você tem uma função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, que pode ser crescente ou decrescente. Ela será crescente quando o coeficiente angular for positivo, e será decrescente quando o coeficiente angular for negativo. O que aconteceu neste caso aqui, ó, é que o coeficiente angular é negativo, então o gráfico é decrescente. Fica algo assim, ó. Esse gráfico é o gráfico de um gerador, em que esse ponto de interseção entre o gráfico e o eixo vertical vai ser exatamente a nossa força eletromotriz, o epsilon. E o ponto de encontro do gráfico com o eixo horizontal, observe que neste caso aqui, a DDP é zero. E esse ponto corresponde ao que nós chamamos de corrente, que é o I, de curto circuito. Esse ICC, deixa eu colocar aqui para vocês. O que significa ICC? Corrente de curto circuito. Como determiná-la? Bom, a corrente de curto circuito acontece quando a DDP do gerador é zero. Pegando essa equação aqui do gerador, ó, substituindo o DDP por zero, vai ficar então, isso vai ser a minha corrente de curto circuito. Vamos isolar isso aqui. Esse termo subtraindo vem para o primeiro membro somando, vai ficar então, como eu quero o I, que é a corrente, esse R multiplicando passa a dividir. Pronto. Com essa equaçãozinha aqui, ó, nós vamos calcular a nossa corrente de curto circuito, ou seja, aquela corrente quando a DDP é nula nos terminais do gerador. As unidades também todas conhecidas de vocês, né? Só para lembrá-los aqui. A força eletromotriz, ela é dada em volts. A resistência interna é dada em ohms. E a intensidade de corrente é dada em ampere. Tudo isso aí já conhecido de vocês das aulas anteriores. Dando continuidade, vou passar aqui para o lado, vamos falar agora da famosa lei de Ohm-Polier. Ohm, alemão, Polier é um francês. Mas a definição da lei é para os dois porque eles descobriram simultaneamente em lugares diferentes. Então, os dois foram agraciados. E ela trata do seguinte, o que diz essa lei de Ohm-Polier? Nós vamos precisar lembrar da primeira lei de Ohm de novo. Vou escrevê-la aqui para vocês. Aquela equação do Uri. Mas nós acabamos de ver que a equação do gerador é definida como sendo. Observe que eu tenho duas equações diferentes para calcular a mesma grandeza. Então, posso pegar e igualar essas duas. Seria como eu pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Aí, como é que vai ficar, ó? Agora, eu vou pegar esse RI, passar para o primeiro membro. Estava subtraindo, passou a somar. Vamos isolar esse I aqui, ó, vou colocá-lo em evidência. Agora, como eu quero isolar o I, vou passar esse parêntese para o segundo membro. Está multiplicando, passa a dividir. Essa expressão retrata a famosa lei de Ohm-Polier. Ela vai servir, nós vamos utilizá-la quando a gente estiver calculando, por exemplo, se quiser calcular a corrente elétrica em um circuito simples. Basta você pegar os volts do gerador e dividir pela soma das resistências. Aí vocês vão ver que é muito mais fácil resolver o problema desse jeito. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação e vocês vão ver que, usando a lei de Ohm-Polier, nós poderemos resolver os problemas
de maneira bem rápida e fácil. Dito isto, vamos para potência e rendimento. Ora, primeiro vamos lembrar o seguinte, a potência. Nós vamos ter o que chamamos de potência útil, é o que realmente o gerador vai utilizar, o circuito vai utilizar, e temos o que chamamos de potência total. A potência total é tudo que o gerador produz. Vou colocar aqui para vocês. Então, agora vamos fazer o seguinte. O que é essa potência total? Bom, essa potência total é tudo que o gerador produz. Ora, mas eu disse a vocês, inicialmente, que nem tudo que o gerador produz, ele vai entregar ao circuito, por causa da resistência interna. Eu vou representar essa potência total, PT, de potência total, viu? Ora, mas nem tudo que ele produz, ele entrega ao circuito. Então, eu posso dizer que essa potência total vai ser igual à força eletromotriz, porque é tudo que ela produziu, vezes a intensidade de corrente elétrica. Agora, o que seria essa potência útil? Agora é o que vai ser, de fato, utilizado pelo circuito. Aí a gente viu que, de tudo que ela produziu, que é a força eletromotriz, só uma parte é entrega ao circuito, que nós vamos representar por PU, potência útil. E essa potência útil pode ser dada como a tensão, ou DDP, vezes a intensidade de corrente. Aquela equação do π, lembram? Nós tratamos já em outro momento, é a potência útil. Agora, dito isto, eu posso então determinar o que nós chamamos de rendimento. O que é o rendimento? É você pegar o que chegou e fazer a proporção entre o que foi utilizado. Então, nós podemos ter aqui o que chamamos de rendimento. Também tem uma letra símbolo para ele aqui, viu? Nós representamos pela letra do alfabeto grego, chamada de eta, que é essa aqui parecida com o N do nosso alfabeto, mas na verdade é um N, só que você alonga mais essa perna direita dele. E o rendimento de uma máquina qualquer, não importa se é elétrica, se térmica, qualquer máquina que seja, vai ser a razão entre a energia que ela utilizou, vamos chamar de energia útil, dividido pela energia total que ela produziu. É a energia útil dividido pela energia total. Sendo assim, eu posso escrever que o rendimento de uma máquina elétrica é a razão entre sua potência útil e sua potência total. Daqui eu expresso o seguinte, ó. Como é que eu calculo a potência útil? Está aqui em cima, ó. A potência útil nada mais é do que a corrente vezes a DDP. Então, vai ficar aqui. Potência total, está aqui em cima, ó. É a força eletromotriz vezes a corrente, ou seja, mas veja que corrente é um fator comum no numerador. No denominador, eu posso escrever, então, que o rendimento de uma máquina elétrica qualquer é a razão entre a tensão, ou DDP, e a sua força eletromotriz. Esse rendimento, quando calculado dessa forma aí, você vai obter o rendimento decimal, ou seja, é um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Mas, via de regra, esse rendimento é expresso em porcentagem. Então, você pega esse valor, multiplica por 100 e obtém o valor entre 0% e 100%. Certo? Então, não tem nenhuma máquina, seja ela qual for, cujo rendimento seja de 100%. Sempre vai haver alguma perda, sempre. Vamos, então, fazer umas aplicações disso, para ver se a coisa melhora. Olha esse exemplo aqui. Diz o seguinte, ó. Calcule, ele já começou perguntando, ó, a intensidade de corrente elétrica que passa pelo gerador no circuito elétrico representado abaixo. Eu tenho um circuito fechado. Opa, Chicão, se eu tenho um circuito fechado, eu posso usar a lei de Ohm-Polier. Pode. O que diz a lei de Ohm-Polier? Que a intensidade de corrente elétrica num circuito fechado é dado pela força eletromotriz dividido pela soma das resistências. Intensidade de corrente elétrica fica. Força eletromotriz, lá no gerador, quando foi a força eletromotriz, ó, 70 volts. É a soma dos volts, 70. Soma das resistências. Quais são as resistências? Resistência interna foi 4. Resistência externa foi 6. Como estão em série, você soma 6 com mais 4, isso dá 10. Agora, ó, esse 70 dividido por 10
Fica, então, intensidade de corrente igual a 7. A unidade de intensidade de corrente é o ampere. Resolvida a questão. Olha aí, viu como usando a lei de Ohm-Polier a resolução fica bem mais prática? Podemos fazer outro exemplo? Olha essa aí. Vou ler a questão, né? Um gerador de FEM. O que é esse FEM, hein? Chicão, o FEM é o que você chamou de força eletromotriz. Então, vou retirar esse dado aqui. E resistência interna, veja que ele já colocou aqui, ó, o Rzinho, mas não precisava. Se ele disse resistência interna, é o R minúsculo, 0,2 ohms. É ligado aos terminais de um resistor de resistência variável. Então, ele pegou o gerador, ligou nos terminais de um resistor, letra A de Aurora. O que ele quer? Calcule. Olha aí, letra A. Ele quer que se calcule a intensidade de corrente elétrica no circuito quando essa resistência externa for 0,6 e o R for 0,6 ohms. Ele quer saber quanto é a corrente elétrica. Ora, pessoal, tem outro circuito fechado. O que eu vou fazer? A lei de Ohm-Polier, Chicão? Lei de Ohm-Polier. Substituo letra por número. Intensidade de corrente vai ser igual. Já estou indireto, porque acredito que vocês estejam compreendendo aí o raciocínio, né? Então, vamos lá. Continuando aqui na frente, a intensidade de corrente elétrica, 20 dividido por 0,8, dá 25, né? E a unidade de corrente elétrica é o ampere. Já encontrei, já respondi a letra A. Vamos para o item B de bola. A DDP agora, ó, nos terminais do gerador e seu rendimento para a resistência 0,6 ohm, para essa resistência aqui. Vamos começar. DDP, o que diz a DDP? A equação do gerador, né? Ele quer a DDP do gerador, então podemos escrever que a DDP do gerador é a equação do gerador. Agora fazendo essa continha. Portanto, a DDP do gerador vai ficar 20 menos 0,2 vezes 25, dá 5. Ó. DDP do gerador, 20 menos 5, vai dar 15. 15 o quê? A unidade de DDP é o volt. Mas ele não pediu só isso na questão, ele pediu também para a gente calcular o rendimento. Acho que o rendimento é a razão entre a útil e a total, não é? Rendimento, a gente viu que pode ser expresso como sendo a útil vai ser utilizada, portanto, é a DDP do gerador, dividido pelo que foi produzido. O que foi produzido é a nossa força eletromotriz. O rendimento dá igual. Fazendo essa continha, portanto, o rendimento, 15 dividido por 20, 0,75. Pessoal, ó, tenham cuidado. Quando você for calcular rendimento, tem que dar um número entre 0 e 1. Se você multiplica por 100, que eu disse que isso aqui é dado em porcentagem, o rendimento, neste caso aqui, deu 75%. Vamos a mais uma? Aí outra. Nós vamos responder agora. Determine no circuito da figura a intensidade da corrente elétrica, o que ele quer já, o comando da questão. Determine o quê? A intensidade de corrente elétrica que atravessa o gerador ideal, ó, e a diferença de potencial no resistor de 5 ohms. Quando? Letra A, chave C estiver aberta. Pessoal, primeira coisa, essa informaçãozinha aqui, ó, gerador ideal. Lembra que eu comentei? O que é um gerador ideal? É aquele que a resistência interna é nula. Perfeito. Vamos lá, letra A. Se a chave estiver aberta, se essa chavezinha aqui estiver aberta, não passa corrente elétrica para cá, ó. Se não passa corrente elétrica, esse resistor aqui não funciona. É como se o circuito fosse só isso aqui, ó. Deixa eu deixa eu reproduzir aqui para vocês. Então, essa parte aqui sai, essa outra parte aqui sai. Olha como é que ficou o circuito, deixa eu baixar uma coisinha. Com a chave aberta, o circuito fica desse jeito aí, ó. Agora é só usar a lei de Ohm-Polier. Qual vai ser a corrente elétrica agora aqui, ó? Circuito, a lei de Ohm-Polier, lei de Ohm-Polier. O que diz a lei de Ohm-Polier? Só que não se esqueçam que aqui é um gerador ideal, esse Rzinho aqui, ó, é 0, gerador ideal. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Força eletromotriz, aqui no gerador, vale 60. Soma das resistências, estão em série, se estão em série, você soma 5 com 10, 15. Perfeito. Então, essa corrente I vai ser igual a 60 dividido por 15, 4 ampere. Pronto, eu já calculei a corrente elétrica com a chave aberta.
Vamos calcular a DDP agora aqui nesse resistor aí, ó, de 5 ohms. Fazendo isso, primeira lei de Ohm, a DDP que eu quero, a resistência é desse resistor aqui, ó, então fica 5, vezes a intensidade de corrente eu fiz agora, vale 4, portanto, a DDP, 5 vezes 4, 20, e DDP é dado em volts. Pronto, está aí resolvido. Agora vamos ver, com a chave fechada, o que acontece? Com a chave fechada, vai acontecer o seguinte, ó, deixa eu só pegar de novo esse circuito. Vai acontecer o seguinte, galera, ó, essa chavezinha aqui, ó, vai fechar o circuito agora, ó. Aí agora o que vai acontecer? Eu posso aplicar a lei de Ohm-Polier? Pode. Só que observe que agora eu tenho um trecho do circuito com 2 resistores em paralelos. Resistores em paralelo. Como é que eu faço a resistência equivalente? Quando é 2, faz o produto dividido pela soma. Mas como eles são iguais em o valor, basta pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade. Então, 10 dividido por 2, 5. Ou seja, é como se eu substituísse esses 5 ohms agora, é isso aqui, ó. Porque eu troquei aqueles 2 por um só. E agora ficou um circuito igual ao anterior, ó. Aí o que eu faço? Lei de Ohm-Polier. Isso. Resistência interna, a gente já viu que ela é nula, né? Então, como é que fica isso aqui? Essa corrente, então, e vai dar igual a 60 dividido por 10, 6, o quê? Ampere. 6 ampere. Mas falta calcular a DDP, primeira lei de Ohm. DDP é a resistência vezes a intensidade de corrente. A DDP fica a resistência desse resistor que ele quer, 5, vezes a intensidade de corrente, nós acabamos de calcular, dá 6. Portanto, essa DDP, 5 vezes 6, 30. 30 o quê? Volts. Calculado. Feito? Pronto, galerinha do bem. Era isso que a gente tinha para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que vocês tenham entendido aí direitinho.